Você já viu um time perder por 5-0, talvez por 10-0, em casos raríssimos 20-0, mas e perder por 149-0? Parece impossível, mas isso realmente aconteceu. Em 2002, no Campeonato de Madagascar, um time decidiu marcar gol contra de propósito durante o jogo inteiro. O que começou como uma partida normal acabou se tornando o maior placar da história do futebol profissional. Mas o mais absurdo não foi o placar, foi o motivo por trás de tudo isso. Essa história envolve um pênalti polêmico, um protesto inacreditável, torcedores revoltados e punições pesadas. E tudo começou por causa de uma única decisão da arbitragem. Para entender essa história, precisamos falar sobre o futebol de Madagascar. Madagascar é um país localizado no Oceano Índico, ao lado da África, e o futebol é de longe o esporte mais popular por lá. Mesmo não sendo uma potência mundial, o país tem uma liga organizada há décadas. Na época, a primeira divisão se chamava THB Champions League. O formato da competição era um pouco diferente do que estamos acostumados. Primeiro, os times disputavam fases regionais classificatórias. Como o país é grande e tem muitos clubes espalhados, essa etapa servia para definir os melhores times de cada região. Depois disso, os classificados avançavam para um grupo final. Nesse grupo final, os melhores clubes do país jogavam contra todos, em formato de pontos corridos. Ou seja, quem terminasse com mais pontos seria o campeão nacional. Era basicamente um mini campeonato entre os melhores times de Madagascar. Entre esses clubes, dois times se destacavam naquele momento. O primeiro era o AS Adema, um clube muito forte na época, conhecido por ter um time bem organizado e competitivo. Mas o grande protagonista dessa história é o Sol Emirne, também conhecido como Soe. O Soe havia sido campeão nacional no ano anterior, ou seja, era um dos clubes mais respeitados do país. Na temporada 2002, o time novamente faz uma campanha muito forte, e quando o campeonato chegou à fase final, o Soe ainda tinha grandes chances de conquistar mais um título nacional, mas tudo mudou por causa de um jogo extremamente polêmico. Antes da partida que entrou para a história, o Soe enfrentou o DSA Antananarivo, outro time presente no grupo final. O jogo estava equilibrado, era uma partida importante na luta pelo título, mas nos minutos finais, aconteceu o momento que mudaria completamente o campeonato. O árbitro marcou um pênalti extremamente polêmico contra o Soe. Os jogadores e comissão técnica ficaram revoltados. Eles acreditavam que a decisão tinha sido completamente injusta. O pênalti foi convertido, e aquele gol praticamente acabou com as chances do Soe ser campeão daquele ano. A frustração foi enorme. Os jogadores saíram de campo furiosos, e o técnico do time tomou uma decisão que ninguém imaginava. No jogo seguinte, o Soe enfrentaria o AS Adema. Era apenas mais uma partida da fase final, mas o treinador do Soe decidiu transformar o jogo em um protesto histórico contra a arbitragem. Assim que a bola rolou, aconteceu algo completamente surreal. Os jogadores do Soe começaram a marcar gols contra de propósito. Eles pegavam a bola e chutavam diretamente para o próprio gol. O goleiro simplesmente deixava a bola entrar. Assim que o jogo recomeçava, eles repetiam as mesmas coisas. Gol contra, recomeço, outro gol contra, e assim sucessivamente. O AS Adema praticamente não precisou fazer nada, eles apenas assistiam enquanto o adversário marcava gol atrás de gol contra si mesmo. Conforme os gols se acumulavam, o estádio começou a entrar em choque. Os torcedores perceberam que aquilo não era um erro, mas com o passar dos minutos, a situação começou a ficar tensa. Muitos torcedores ficaram furiosos com o que estavam vendo. Alguns começaram a pedir o reembolso do ingresso, outros passaram a protestar nas arquibancadas. A atmosfera no estádio ficou caótica. Enquanto isso, dentro do campo, o Soe continuava marcando gol contra após gol contra. Quando o árbitro finalmente encerrou a partida, o placar era simplesmente inacreditável. O resultado foi AS Adema 149, Sol Emirne 0. Todos os 149 gols foram contra. Nenhum jogador do AS Adema precisou finalizar ao gol. Foi, oficialmente, o maior placar já registrado na história do futebol profissional. Um recorde que entrou para o Guinness Book. Mas a Federação de Futebol de Madagascar não deixou esse episódio passar impune. Uma investigação foi aberta após a partida. As punições foram pesadas. O treinador responsável pelo protesto foi banido do futebol por 3 anos. Alguns jogadores também foram suspensos por vários meses. Dirigentes do clube receberam punições administrativas. O objetivo era claro: evitar que algo parecido acontecesse novamente no futebol do país. Hoje, mais de 20 anos depois, essa partida ainda é lembrada como uma das histórias mais absurdas do futebol mundial. Um jogo que terminou 149-0, não por diferença técnica, mas por causa de um protesto contra uma decisão de arbitragem. E pensar que tudo isso aconteceu por causa de um único pênalti polêmico.